Viagens aos bastidores da Expo Facic. Venha daí visitar os bastidores da Expo Facic. Vamos saber as novidades de cada setor. Patrocínio Bricomarché de Cantanhede, o conforto de sua casa ao melhor preço, e Glass Drive, a referência em vidro automóvel em Cantanhede, Vagos e Anadia. Hoje a nossa viagem vai ser uma viagem à história da Expo Facic. Conversamos com aquele que é considerado unanimemente como o senhor Expo Facic, Casas de Melo, que está connosco, não com imagem, mas através apenas da sua voz. Casas, bom dia. A Expo Facic 2026 e a Expo Facic de há 34 anos, ainda no recreio ou no pátio da escola, há uma grande diferença, Casas. Bom dia. Muito bom dia. Permita-me que comece por saudar todos os nossos colegas de emissão e os ouvintes. É para esse que é a razão de nós aqui estarmos. De facto, há uma diferença abismal. Naturalmente que, e com muito respeito, temos que considerar, e começando por relatar essa experiência, é uma experiência única, que ainda me deu o privilégio de poder, mesmo já numa condição de aposentado do município de Cantanhede, integrar a comissão executiva, portanto, da Expo Facic. Lembrar a pessoa que deu origem, portanto, à Expo Facic, o saudoso e amigo Dr. Albano Paes Sousa, que através do seu vereador Dr. Espírito Santo Lopes foi a pessoa que deu o impulso através da ex-ASIC, que foi o parceiro que a Câmara Municipal escolheu para que efetivamente dessemos arranque a este grande certame. Seguiu-se, portanto, o Rui Crisóstomo e Nabega Moreira, seguiu-se Jorge Catarino Maia Gomes, engenheiro Patrocínio Alves, mais tarde pessoas do Dr. João Moura e Patrocínio Alves, depois seguiu-se também a grande líder do município de Cantanhede, a doutora Helena Teodósio, com quem temos o privilégio de continuar a trabalhar na qualidade de presidente da comissão organizadora e hoje com o apoio direto de Pedro Cardoso, enquanto presidente do Conselho de Administração da Inova. Portanto, há uma diferença, como dizia, abismal daquilo que foi o início do certame e o que é hoje. É fácil também de perceber todo esse crescimento, todos eles, sem qualquer tipo de exceção, tiveram um trabalho, um contributo enormíssimo para que efetivamente hoje pudéssemos estar aqui a falar do certame. E é bom lembrar-nos de todas as vicissitudes, porque o certame passou e passa, e será fácil, através daquilo que é a verdadeira história da Expo Facic, que está a ser devidamente trabalhada para deixar um legado, portanto, aos nossos municípios e a todos aqueles que queiram perceber qual era a dinâmica e qual foi a estratégia ao longo destes anos. A Câmara Municipal, através dos serviços da cultura, tem um vasto trabalho que está ainda, portanto, a ser devidamente preparado e trabalhado, no qual é fantástico descer a estes anos e verificar quanto é que o artista A, B, C ou D recebia de cachê e quanto recebe hoje, quanto é que custava a montagem e quanto custa hoje, quanto é que se gastava no protocolo e quanto se gasta hoje. Quer dizer, há aqui um conjunto de situações que são completamente desconhecidas do grande público, mas curiosamente são situações que merecem o seu profundo estudo para se perceber bem aquilo que é a dinâmica de um certame que nos chegou aqui. É claro, naturalmente, que aquilo que se chama a planificação da orçamentação de um evento dessa natureza, as oscilações
As filiações são completamente enormes, o que custava e o que custa o investimento, e quando se fala em investimento, naturalmente tem que se falar em despesa e em receita, mas quando se fala em despesa tem que se falar em investimento, em aquilo que nós queremos, aquilo que nós damos. Ainda ontem, numa reunião de trabalho, 825 refeições para os artesãos. É completamente impensável não referir o crescimento que houve em relação, e como disse, e bem, aos tempos dos campos na altura da C+S e da escola secundária, hoje os agrupamentos, e o que é hoje, portanto, toda esta evolução, toda esta, digamos, dinâmica, encaixa de facto numa história que tem muito, mas mesmo muito, de um conjunto de pessoas, e quando referi nomes, refiro-me, portanto, e naturalmente aos líderes, aos grandes líderes, às pessoas que nos seus mandatos contribuíram com o seu saber, com os seus conhecimentos para aquilo que a Expofacic, para a dimensão que atingiu, mas naturalmente que há um conjunto de pessoas que passaram por esse certame, e eu costumo muitas das vezes referir, e nunca me canso de o dizer, que é tão importante a senhora da limpeza que entra às 3 da manhã, como o Presidente de Câmara da altura, ou o Presidente da Comissão Organizadora, ou o Diretor Executivo, portanto, porque naquela altura é aquela senhora que representa todo um todo, é aquela senhora que trabalha afincadamente para que no mesmo dia, porque aquelas horas já é o dia seguinte, para que tudo esteja numa tudo dinâmica. Em condições. Carlos, deixa-me só colocar aqui uma questão. 34 anos, há aqui pelo menos 3 gerações, miúdos que eram crianças quando a feira começou, hoje já são homens adultos, já trazem os seus filhos. Esta componente intergeracional também faz parte deste ADN da Expofacic. Sim, portanto, costuma-se até dizer num tom, portanto, de algum carinho e também nunca de forma jocosa, mas de um tom, de uma certa fraternidade. Quem não vai à Expofacic não é filho de boa gente. Portanto, há aqui de facto uma ligação, portanto, uma ligação muito próxima. Infelizmente hoje nós vamos estar com pessoas ao longo da manhã que normalmente os víamos só quando havia a Expofacic. Eram miúdos, de facto, miúdos de calções, que entretanto são homens que foram desenvolver a sua atividade em Lisboa, no Porto, no Algarve, e regressam a Cantanhede quando há um infortúnio, quando se perde alguém, e isso mexe muito, porque vamos estar já no recinto com quase tudo montado, e vamos voltar a ver essas pessoas que normalmente e habitualmente os víamos por o Natal ou por a Páscoa, e também os passámos a ver pela Expofacic. Hoje a Expofacic, nestes últimos anos, e já são muitos, também tem sido o palco de regresso das pessoas à sua terra, daquelas gerações que entretanto saem e que voltam quando há motivo para isso, ou por infortúnio, que é o caso, ou para celebrar que é a Expofacic. Caso, eu só estou a acelerar porque são 10 minutos apenas para falar um homem com tanta história para contar. Depois na Expofacic iremos ter a oportunidade para isso. Só te queria pedir a ti, pela tua experiência fora e dentro da Expofacic, qual é a mensagem, qual é a recomendação, qual é o conselho, qual é o apelo que fazes a quem nos está a ouvir para a edição 2026? Apenas deixar 2 palavras. A primeira: acreditem que continuamos a estar todos, mas mesmo todos e sem exceção, a dar o nosso melhor para que efetivamente as pessoas tenham um espaço de eleição, um espaço de acolhimento e, sobretudo, uma grande fraternidade para vos receber. Venham também com a confiança absoluta
mas absolutíssima, que vamos trabalhar arduamente. Foi isso que nos trouxe aqui e foi isso que nós vamos continuar a fazer arduamente, 24 sobre 24, para que efetivamente tenhamos a melhor Expofacic dos últimos anos. Acreditem também, e peço aqui que me deixe uma palavra a quem apostou e a quem bem desenvolveu os seus negócios, para vir com confiança, para vir sobretudo com a certeza absoluta que vai encontrar uma comissão organizadora, vai encontrar um conjunto de funcionários da Innova, um conjunto de funcionários do município que estarão abertamente disponíveis para 24 sobre 24 horas os acolher e criar condições para que as pessoas façam os seus negócios, seja uma atividade rentável e sobretudo um acolhimento que já é máxima e uma nota máxima daquilo que é a Expofacic. Aos visitantes, apenas dizer-lhe que, mais uma vez, vamos estar com os braços bem largos, bem abertos, com as portas completamente escancaradas para o receber, porque nos vão dar o privilégio de, mais uma vez, ajudar a fazer a Expofacic. Obrigado, Carlos. Naturalmente, um grande abraço para a Rádio Regional do Centro, para os seus ouvintes e também aqui deixar uma mensagem de esperança para que efetivamente vamos fazer uma grande Expofacic. Casas, aquele abraço grande. O senhor Expofacic, uma conversa muito rapidinha, com tanto para contar, mas vamos saber todos os pormenores durante a Expofacic. Não se esqueçam que o verão, como diz o Dr. Pedro Cardoso, é a Expofacic que abre portas no próximo dia 30 de julho. Foi a viagem aos bastidores da Expofacic de hoje. Patrocínio Bricomarché de Cantanhede, o conforto de sua casa ao melhor preço, e Glass Drive, a referência em vidro automóvel em Cantanhede, Vagos e Anadia.